Olá, no vídeo de hoje eu quero te mostrar o porquê você deveria aprender a brigar dentro do relacionamento. E essa é uma questão muito comum que a maioria das pessoas não conseguem entender. E elas acabam fugindo de conflitos na relação, elas acabam evitando conversas desconfortáveis por medo da relação acabar ou do desconforto acontecer. E na minha experiência pessoal, na experiência que eu vejo nos meus atendimentos, geralmente a falta de habilidade de brigar é o que acaba causando o término ou acaba, às vezes, esfriando a relação. Isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, um contexto do que isso acontece e como você pode, através de algumas ferramentas, desenvolver uma relação saudável onde você pode realmente se comunicar e você não precisa mais ter medo de briga e de conflito, tá bom? E deixando muito claro, brigar não é necessariamente alterar a voz, não é necessariamente apontar o dedo, nem nada agressivo. Brigar significa um conflito. E por que eu acho que todo mundo deveria aprender a brigar ou deveria aprender a resolver conflitos? Porque, na verdade, eu acho que a gente é uma espécie que a gente tem conflitos internos o tempo inteiro. A gente tem conflito entre ir por um caminho A ou um caminho B, fazer isso ou fazer aquilo. Então, a gente, sozinho, a gente já briga internamente. E muitas vezes a gente acha que só porque a gente está a dois, se tem brigas é um problema. E eu não acho que ter conflitos numa relação é um problema. Eu acho que não saber comunicar esses conflitos e buscar soluções é um problema. Da mesma forma que isso acontece internamente com você. Então eu quero que você aprenda em primeira instância que ter conflitos não é um problema. Na verdade, não ter um conflito acaba sendo um problema maior, segundo alguns estudos que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje também. Então, tendo isso em vista, eu queria que vocês pensassem, por exemplo, quantas vezes você deixou de falar alguma coisa para alguém com medo de gerar um desconforto e passou um tempo e acabou gerando um desconforto maior ainda porque você não teve estrutura para acabar aquela conversa desconfortável há 2 meses atrás, ou há 6 meses atrás, ou às vezes até 1 ano atrás, quando a gente faz a engenharia reversa. Então, na minha visão, nenhum conflito deveria ser evitado de acontecer. E isso é uma das primeiras premissas que eu trago nos atendimentos de casal e que eu trago nas minhas relações, que é, se um dos dois saiu desconfortável de uma conversa, a briga não acabou ainda. Ela só foi adiada e muito provavelmente ela foi multiplicada. Porque a ideia de uma conversa a dois é que ambas as partes saiam se sentindo acolhidos naquela comunicação e saiam se sentindo que estão no caminho de uma solução. E percebe que eu estou falando no caminho de uma solução, não necessariamente você encontrou uma solução com aquela conversa, mas vocês sentaram e alinharam e tiveram uma trajetória onde vocês agora acreditam que existe uma solução para aquele problema. Isso é completamente diferente do problema estar necessariamente resolvido. É a mesma coisa que quando você, por exemplo, você decide que você quer cuidar da sua saúde e se você vai na academia na primeira semana e você não emagrece, você se frustra. Isso é uma irresponsabilidade e falta de consciência com relação a algumas coisas e perceber que algumas coisas demoram tempo para mudar. Então, quando eu entendi isso, que eu comecei a construir isso nos meus atendimentos e na minha vida pessoal, a coisa começou a mudar, porque eu sei que existem algumas questões internas que não vão ser resolvidas em uma semana, e não vão ser resolvidas às vezes em 1 mês e às vezes em 6 meses. Mas saber que as duas partes estão buscando o melhor daquela relação torna a relação extremamente mais agradável, não é? Faz sentido isso para você? Então, muitas vezes você está num conflito, ou na verdade você está evitando um conflito que está fazendo com que a relação acabe desandando. Então, aprender a ter um conflito, para mim, é fundamental. E isso é o que eu trabalho nos meus atendimentos individuais e nos meus atendimentos de casal e muitas vezes nas partes em grupo, que é como a gente vai brigar. Que a briga ela vai precisar acontecer. A gente só precisa saber como a gente vai lidar com ela. E aí, uma das ferramentas que eu uso é que abandonar o barco não é uma opção. Muitas vezes a gente coloca o término na mesa. Ou então, muitas vezes você coloca abandonar o seu projeto individual na mesa. Isso quer dizer o quê? Eu não vou fazer porque tem uma escolha aqui, outra aqui, as duas eu não sei se eu vou dar conta, então você acaba nem fazendo. E muitas vezes essa desistência é o que causa a morte da relação ou muitas vezes a morte do seu projeto de vida. Percebe aqui que eu estou falando dos conflitos internos e dos conflitos externos, porque a solução é a mesma, que significa aprender a integrar os problemas de forma que exista um passo viável. E muitas vezes esse passo viável não é um passo que você quer dar, não é um passo que você necessariamente esperava como resultado daquele conflito, mas é o melhor que você pode fazer naquele momento. Mais uma vez trazendo para o que acontece, por exemplo, no indivíduo. Vamos supor que você quer entrar na academia. E você está há meses indo e voltando. Você vai, matricula, passa uma semana, fica com dor, vai embora, fica 2 semanas sem ir, depois vai de novo, você está pingando. E se você parasse para pensar e falar assim, olha, eu já tentei dessa forma, não consegui. Talvez seja a hora de eu baixar um pouquinho a régua para ir adiante. E talvez baixar essa régua significa não mais passar 1 hora na academia, porque todas as vezes que você arriscou passar 1 hora, você foi lá e fraquejou. Talvez o seu objetivo agora seja, quer saber? Eu vou arriscar
passar pelo menos 20 minutos lá dentro, nem mais nem menos. Então eu vou lá, vou fazer 10 minutos de esteira, vou fazer 2 exercícios e vou para casa. Porque naquele momento você não está focando em ser o atleta, você está focando em sustentar aquele comportamento. Então se você tiver essa perspectiva de entender que talvez você esteja um pouquinho abaixo do nível que você acredita que está, isso muda a regra do jogo a nível de indivíduo. E a nível de casal a mesma coisa. Talvez você e seu parceiro estejam num nível de comunicação tão ruim que a maioria das conversas que vocês vão precisar ter vão ser às vezes por WhatsApp, e vai ter que demorar um tempo pro outro pensar. E muitas vezes vocês vão chegar a soluções que não necessariamente te agradam inicialmente, mas começa a ir na jornada de uma melhora. Isso pra mim faz toda a diferença, porque quando você começa a entender isso, você começa a construir esse tipo de relação, as coisas mudam. Então, por exemplo, que você tá reclamando que a pessoa às vezes esquece a toalha em cima da cama, ou que a pessoa às vezes não arruma a casa da forma que você gostaria. Ou então, muitas vezes você está insatisfeito ou insatisfeita porque toda vez que você chega do trabalho, a pessoa não vai lá e nem te recepciona. Às vezes ela está no celular, ela nem para de mexer no celular, ela só te dá uma boa noite. E você gostaria, dentro da relação que você espera pra você, que aquela pessoa, quando você chegasse em casa cansado ou cansada do trabalho, ela levantasse do que ela está fazendo e viesse te dar um oi. Tipo, não é nada demais, é uma coisa que demoraria 5 ou 10 segundos ou 30 segundos pra pessoa fazer. E não ia cair um braço pra ela fazer isso. Mas muitas vezes a pessoa está tão desconectada, você nem deixou claro pra você e pro outro, que era isso que você queria, que a pessoa acaba não fazendo e você fica chateado ou chateada e vai entrando na sua barrinha de insatisfação por coisas que são facilmente ajustáveis. Então, quando você começa a entender quais são as suas necessidades, quais são as suas habilidades que você é capaz de entregar na relação, vai ficar muito mais fácil você conseguir fazer isso. E agora eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta que eu uso nos meus atendimentos, na minha vida, inclusive comigo mesmo. Porque se você chegar numa briga e falar assim, tá tudo errado, você não tem jeito, você não vai mudar nunca, você é assim e não dá mais, já era, não tem muito o que fazer. Porque o que a pessoa pode fazer diante de um argumento desse? Tudo que você faz tá errado, não tem mais jeito, vai ser sempre assim. A única opção é um término. E na verdade, isso quando não uma briga também. Porque como é que você vai reagir pra alguém que diz que quem você é está errado? Que a pessoa que você é um erro naquele sistema, entende? Esse tipo de argumento você não encontra nenhuma solução e a única resposta viável é uma briga. Então eu gosto de substituir esse tipo de argumentação por uma técnica chamada de FBI. E essa técnica ela é uma sigla em inglês, significa Feeling, Behavior, Impact, que significa sentimento, comportamento e impacto. Então toda vez que você vai compartilhar um desconforto seu, você precisa ter essas 3 coisas no seu argumento. Então vamos supor que você está insatisfeito porque a pessoa sempre deixa a toalha na cama. E aí você fala pra ela assim, olha, ontem você mais uma vez deixou a toalha na cama, a gente tinha combinado que isso não vai mais acontecer. Eu me senti extremamente mal e me senti extremamente traída porque você não cumpriu um combinado. Então você compartilhou o seu sentimento, que foi o sentimento de traição e o sentimento de que a bagunça te deixa desconfortável. Então você compartilhou o sentimento, você foi específica no comportamento, porque não tem nada pior do que falar você sempre faz isso. Quando você fala assim, ontem você fez isso, é diferente de falar assim, de todas as vezes da vida você fez isso, percebe? Então ser específico no comportamento também faz toda a diferença, porque a pessoa começa a ter uma possibilidade de ver como mudar. E por último, é o impacto, que é, se você continuar quebrando nossos acordos, que nesse momento está se refletindo com a toalha em cima da cama, eu tenho medo que ao longo do tempo eu não possa mais confiar em você. Eu tenho medo que se esse comportamento, que parece pequeno para você, mas para mim não é, porque foi um acordo que a gente combinou de algo importante para mim, se tornar recorrente, eu não vou querer mais confiar em você e não vou estar mais aberto ou aberta a ter discussões. E eu sinto que se a gente for por esse caminho, eu acho que a relação vai começar a se desandar porque eu vou me sentir desconectado ou desconectada de você. Percebe? Esse tipo de argumentação não tem absolutamente nada em acusar o outro. Tem a ver em uma constatação de como você se sente diante da situação. E essa, pra mim, é uma das melhores formas de resolver conflitos, tá bom? Essa aqui é uma ferramenta bem curtinha, eu fiz um vídeo bem curto com relação a isso. Então, experimenta implementar isso na próxima discussão que você tiver. Experimenta fazer isso com você mesmo também. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso em um outro momento, sobre como aplicar a técnica FBI para sua cabeça para você ter mais tranquilidade mental. Mas nesse momento eu só queria compartilhar isso com vocês. Então se você gostou desse vídeo, pode dar um like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você sabe que precisa resolver conflitos na relação também, tá bom?